Querido ouvinte, permita-me fazer uma oração pela sua vida, para que a proteção sobrenatural do nosso Deus repouse sobre sua casa e sobre todos os seus. Esta oração pode ser colocada no ambiente em que você mora e até mesmo no seu trabalho. Deixe-a tocando por mais de 1 hora. E tenho certeza que muitas bênçãos serão liberadas sobre sua casa, sobre o ambiente em que trabalha, sobre os lugares que frequenta. São palavras de poder e declarações proféticas que abrirão o ambiente espiritual da sua casa. Acredito profundamente no poder transformador da oração. Uma única oração sincera pode mudar cenários, transformar ambientes e alterar o curso de uma vida inteira. Por isso, peço sua permissão para orar por você e declarar estas bênçãos divinas sobre sua vida, sua família e seu lar. No poderoso nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos por um momento, se puder. Respire fundo e permita-se sentir a presença de Deus que já começa a tocar este ambiente. Enquanto oramos, o próprio Espírito Santo estará movendo-se, tocando cada canto deste lugar, cada área da sua vida. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me achego ao teu trono de graça neste momento. Venho com ousadia, não por meus próprios méritos, mas pelo sangue precioso do Cordeiro que foi derramado. Venho diante de ti para abençoar e guardar esta vida, esta família, este lar. Senhor Deus, faze resplandecer o teu rosto sobre esta família. Assim como o sol pela manhã ilumina toda a terra, que tua face brilhe sobre cada pessoa nesta casa. Que tua luz penetre cada canto, cada relacionamento, cada situação. Onde há trevas, que venha a luz. Onde há confusão, que venha a clareza. Onde há dúvida, que venha a fé. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um nesta família. Conheces cada coração, cada pensamento, cada necessidade não expressa. Conheces as lutas silenciosas, as lágrimas derramadas quando ninguém vê. Conheces os sonhos que parecem distantes e as orações sussurradas na calada da noite. Em tua infinita misericórdia, inclina-te para esta casa e estende tua mão de compaixão. Perdoa, ó Deus, os pecados desta família. Não olhes para suas falhas ou fraquezas. Como um pai tem compaixão de seus filhos, tem tu compaixão deles. Como o leste está longe do oeste, afasta suas transgressões. Que o sangue de Jesus, derramado na cruz, purifique cada mancha, cada área de culpa, cada peso que carregam. E sobre esta família levanta teu rosto, ó Deus, e concede-lhes tua paz. Não uma paz superficial ou temporária, mas aquela paz profunda que excede todo o entendimento. A paz que permanece mesmo em meio à tempestade. A paz que guarda o coração e a mente. A paz que só tu podes dar. Faz, ó Deus, como fizeste com as tribos de Efraim e Manassés. Assim como abençoaste os filhos de José com uma bênção dupla, uma herança expandida, que esta casa se torne parte da tua benevolência, que se encha das tuas bênçãos, não apenas as necessidades supridas, mas abundância em cada área, saúde, relacionamentos, propósito, alegria. Senhor, coloca e impõe a tua bênção nesta vida e nesta família, como um selo, como uma marca indelével que tua bênção seja estabelecida aqui, como a marca na testa dos servos, na visão apocalíptica, que esta família seja marcada como pertencente a ti, protegida por ti, destinada para grandes coisas em teu reino. Dá-lhes revelação, ó Deus. Abre os olhos do entendimento deles para que vejam além do natural, que conheçam os mistérios do teu reino, que discernam os tempos, que compreendam teu coração. Como fizeste com os discípulos no caminho de Emaús, abre-lhes as Escrituras e faze seus corações arderem com a verdade revelada. Que sejam abençoados em tudo o que fizerem, quando se deitarem e quando se levantarem, quando entrarem e quando saírem, na cidade e no campo, no trabalho de suas mãos e no fruto do seu ventre, em suas cestas e em suas amassadeiras, em cada empreendimento, em cada relacionamento, em cada aspecto da vida. Pai, eu declaro em nome de Jesus que esta família é semente de Abraão por meio de Jesus Cristo. Por fé, eles foram enxertados na oliveira verdadeira. Por adoção, tornaram-se filhos da promessa.
e como filhos da promessa, recebem a bênção de Abraão, a bênção que transforma, a bênção que multiplica, a bênção que impacta gerações. Senhor, dá a bênção e abençoa abundantemente. Multiplica como as estrelas do céu, incontáveis em seu número, como a areia do litoral, impossível de medir. Que as bênçãos sobre esta família sejam tão numerosas que não possam ser contadas, tão abundantes que transbordem para outros. Que tuas chuvas de bênçãos desçam sobre esta vida, não apenas gotas esparsas, mas chuvas torrenciais, chuvas de abundância que saturam o solo seco, que fazem florescer o deserto. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, que tuas bênçãos refresquem, renovem e revitalizem. Converta, Senhor, cada maldição no caminho desta família em bênção. Como fizeste com Balaão, transformando suas palavras de maldição em palavras de bênção sobre Israel. Como fizeste com José, transformando a traição dos irmãos em salvação para muitos. Que cada circunstância negativa, cada palavra maldosa, cada ataque do inimigo seja convertido em bênção multiplicada. Que a tua bênção, Senhor, faça desta família uma família rica em saúde. Que da coroa da cabeça até a planta dos pés, cada membro seja revestido de vigor e vitalidade. Que as enfermidades se afastem, que os sistemas do corpo funcionem em perfeita harmonia, que a mente permaneça clara e ágil. Como prometeste em tua palavra, eu sou o Senhor que te sara. Manifesta este aspecto do teu caráter nesta casa, rica das tuas bênçãos espirituais. Como declarado em Efésios, abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabedoria, discernimento, paz interior, alegria inabalável, amor transbordante, que conheçam a plenitude de cada bênção espiritual que tu preparaste. Que todas as nações chamem esta família de abençoada. Que seu testemunho seja tão visível, sua transformação tão evidente, sua influência tão positiva, que aqueles ao redor não possam negar a mão de Deus sobre eles. Como era dito de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que esta família seja canal de bênção para muitos. Que todas as gerações a chamem de abençoada. Que o legado espiritual perdure. Que a herança de fé seja passada de pais para filhos, de filhos para netos. Como está escrito sobre Abraão, que conhecia o Senhor e instruía seus filhos e sua casa depois dele, para que guardassem o caminho do Senhor. Que esta família estabeleça um legado que perdure por gerações. Somos filhos do bendito. Esta é nossa identidade. Não mais órfãos espirituais, não mais estrangeiros ou forasteiros, mas filhos amados, herdeiros legítimos, co-herdeiros com Cristo. O espírito que recebemos não é de escravidão, para vivermos em temor, mas de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vivemos no reino dos abençoados. Nosso endereço espiritual não é mais no reino das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Habitamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nosso ambiente não é de escassez, mas de abundância, não de derrota, mas de vitória, não de medo, mas de poder, amor e moderação. Nossos pecados são perdoados e somos abençoados. A dívida foi cancelada, o registro que estava contra nós foi removido, sendo pregado na cruz. A condenação foi eliminada. Agora vivemos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E nesta liberdade, a bênção flui sem obstrução, sem impedimento. Senhor, de dia em dia tu nos carregas de benefícios. Como o maná que caía todos os dias para Israel no deserto, tua provisão é renovada cada manhã. Tuas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A cada nascer do sol, novos benefícios, novas expressões da tua bondade. Somos escolhidos pelo Senhor. Antes da fundação do mundo, tu nos escolheste nele, não por nossas obras ou méritos, mas conforme o beneplácito da tua vontade. Como o oleiro que molda o barro com propósito e intenção, tu nos formaste para um destino específico, um chamado particular. Somos abençoados,
Esta é nossa posição inalterável em Cristo, não baseada em nosso desempenho ou em circunstâncias flutuantes, mas firmada na obra completa de Cristo e no imutável caráter de Deus. Em dias bons e em dias difíceis, em montanhas e em vales, continuamos abençoados porque nossa bênção está ancorada em quem Deus é, não no que fazemos. Nossa semente é abençoada. Nossos filhos, nossos descendentes, os frutos do nosso ventre e do nosso trabalho, todos abençoados. Como está escrito, e o teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente. A fidelidade de Deus não se limita a uma geração, mas se estende até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E herdamos esta terra. Como os israelitas que atravessaram o Jordão para possuir a terra prometida, nós também temos uma herança, não apenas celestial em um futuro distante, mas terrena no aqui e agora, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para desatar no céu o que foi desatado na terra, para avançar o reino de Deus na esfera de influência que nos foi confiada. Somos parte de uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, não mais estrangeiros à comunidade de Israel, não mais sem esperança e sem Deus no mundo. Fomos integrados à família de Deus, cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo. Nossa identidade é transformada, nosso propósito é redefinido, nossa lealdade é transferida. Somos abençoados. Esta verdade ecoa através do tempo e do espaço, reverbera em nossos corações e mentes. Está escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. É o testemunho do Espírito ao nosso espírito. É a âncora da nossa alma, firme e segura penetrando além do véu. Senhor, abençoa meu último estado mais do que o primeiro, como fizeste com Jó, restaurando-lhe o dobro de tudo o que havia perdido. Como fizeste com José, elevando-o de prisioneiro a primeiro-ministro. Que o melhor desta família não esteja no passado, mas no futuro. Que cada ano seja melhor que o anterior. Que a glória desta última casa seja maior que a da primeira. Senhor, que tua presença abençoe esta vida, abençoe esta família, pois onde está a tua presença, a plenitude de alegria. Onde está o teu espírito, há liberdade. Como abençoaste a casa de Obed-Edom, quando a arca ali permaneceu, abençoa este lar com tua presença manifesta. Que a nuvem da tua glória preencha este lugar. Que o fogo do teu espírito arda continuamente aqui. Senhor, bebemos do cálice da bênção, não um gole superficial, mas um beber profundo das riquezas da tua graça. Como o salmista declarou, o meu cálice transborda. Não escassez, não apenas o suficiente, mas abundância que transborda. Bebemos não de águas estagnadas, mas de correntes de águas vivas que fluem do trono de Deus. Abençoa e faz resplandecer teu rosto sobre nossas vidas, para que conheçamos na terra o teu caminho. Que não sejamos como aqueles que tateiam nas trevas sem direção ou propósito, mas como filhos da luz que caminhamos em teus caminhos, que discernimos tua vontade, que seguimos tuas pegadas. Ilumina-nos com tua presença, guia-nos com teu espírito, e para que a tua salvação governe todas as nações. Pois teu propósito não é apenas bênção individual ou familiar, mas redenção global. Que através de nós, teu reino avance. Que por meio do nosso testemunho vidas sejam transformadas. Que pela nossa influência, estruturas injustas sejam reformadas. Que por intermédio da nossa intercessão, nações sejam impactadas. Que a nossa terra dê muitos frutos, não apenas colheitas naturais, mas frutos espirituais. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que nossas vidas produzam o fruto que permanece, fruto que glorifica o Pai. Como vinhas bem cuidadas, que sejamos podados quando necessário, para produzir ainda mais fruto. E todas as extremidades da terra temerão a ti. Do nascer ao pôr do sol que teu nome seja exaltado. De polo a polo que teu reino seja estabelecido. Em cada nação, tribo, povo e língua, que adoradores se levantem. Como prometeste a Abraão,
Que todas as famílias da terra sejam abençoadas através da sua semente, Cristo e nós nele. Conhecemos, ó Deus, a tua benevolência, não apenas teoricamente, mas experiencialmente. Provamos e vimos que o Senhor é bom. Sentimos o toque da tua mão, percebemos o sussurro do teu espírito, experimentamos a intervenção do teu poder. E este conhecimento íntimo da tua bondade é nossa fortaleza, nossa confiança, nossa esperança. Por isso, nossos inimigos não triunfarão contra nossas vidas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Porque em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Neste momento da oração, eu sinto intensamente a presença de Deus. Não é algo que posso explicar completamente com palavras, mas é uma percepção espiritual, tangível. O ambiente está sendo saturado com a glória divina. Há um peso santo, uma densidade espiritual que está preenchendo este lugar. E tenho certeza absoluta que você também está sentindo a presença de Deus neste exato momento. Está tocando sua vida, percorrendo seu corpo, envolvendo seu espírito, talvez como um calor suave, talvez como uma paz profunda, talvez como uma alegria inexplicável. De alguma forma, o Espírito Santo está se manifestando, confirmando estas palavras, selando estas declarações em seu coração. Senhor, favoreça a nossa terra, como fizeste com o Egito através de José nos anos de abundância, como fizeste com Israel quando entraram na terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Que a nossa terra, nosso ambiente, nosso contexto, nossa esfera de influência, seja favorecida com tua bondade. Que aquilo que plantamos produza colheita abundante. Que nossos empreendimentos prosperem. Que nossos relacionamentos floresçam. Concede tua vida e tua misericórdia. Vida em abundância, como prometeu Jesus. Não apenas existência, mas plenitude. Vida que brota como fonte de água viva. Vida que se renova como a águia. E misericórdia que se renova a cada manhã, que nos sustenta em tempos difíceis, que nos levanta quando caímos, que nos abraça quando erramos. Em tua benevolência, Senhor, faz tua montanha permanecer forte. Estabelece-nos firmemente no monte da tua santidade. Como está escrito, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Dá-nos essa estabilidade inabalável, essa firmeza de propósito, essa solidez de caráter. Rogamos por tua bondade, que teu auxílio exalte a nossa força, pois reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra, como águias que renovam suas forças, que corremos sem nos cansar e caminhamos sem desfalecer. Que a força de Deus seja aperfeiçoada em nossa fraqueza. Que o poder de Cristo repouse sobre nós. Dá-nos força, Pai, não apenas física para enfrentar os desafios do dia, mas espiritual para resistir às tentações, emocional para suportar pressões, mental para tomar decisões sábias. A força que vem de ti não é como a força humana que falha, mas é renovada dia após dia através da comunhão contigo. Dá-nos ânimo, Senhor, coragem para enfrentar o desconhecido, ousadia para permanecer firmes em nossas convicções, determinação para perseverar quando o caminho é difícil. Que não sejamos como os 10 espias que traziam mau relatório, mas como Josué e Calebe, que tiveram outro espírito e seguiram o Senhor plenamente. Este é nosso tempo determinado para a piedade, como está escrito no Salmo 102, verso 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Há estações no reino de Deus. Há tempos designados para certas manifestações da sua graça. E cremos que este é um tempo especial, um momento marcado no calendário divino, para um derramamento particular da sua misericórdia sobre nós. Lembra-te, Senhor, com a bondade que trazes a teus filhos. Não nos trates conforme os nossos pecados,
nem nos retribua segundo as nossas iniquidades, mas como um pai se compadece de seus filhos, compadece-te tu de nós. Lembra-te da nossa condição, lembra-te que somos pó. E nesta lembrança compassiva, inclina-te para nós com bondade, com graça, com favor. E visita-nos com a tua salvação. Não apenas salvação da condenação eterna, mas libertação presente em cada área de necessidade. Salvação para o corpo enfermo, para a mente perturbada, para o espírito abatido. Salvação para relacionamentos quebrados, para situações impossíveis, para circunstâncias desesperadoras. Visita-nos hoje com tua poderosa salvação. Senhor, eu rogo o teu auxílio com todo o meu coração, não com lábios fingidos ou palavras vazias, mas com sinceridade profunda, com desejo ardente, com expectativa genuína, como o salmista que clamava das profundezas, como Ana que derramava sua alma perante o Senhor, como o cego Bartimeu que não se calava apesar das repreensões. Eu clamo por teu auxílio neste momento. E que tua benevolência, Senhor, se estenda sobre a minha casa e sobre a minha família como a nuvem da chuva serôdia. A chuva temporã preparava o solo para o plantio, mas a serôdia amadurecia a colheita. É esta chuva de finalização, de completude, de maturação que pedimos agora. Que tua benevolência complete a boa obra que começaste em nós, que leve a termo o que iniciaste, que traga à maturidade o que plantaste. No nome do Senhor Jesus também te pedimos, ó Pai, que a tua beleza esteja sobre esta família, a beleza da santidade, a beleza do caráter de Cristo formado em nós, a beleza de vidas transformadas pelo teu poder. Como está escrito, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Que tua natureza, teu caráter, tua essência, seja vista em nós, atraindo outros para ti, e que essa família seja favorecida. Que o teu favor, ó Deus, esteja sobre essa casa. Favor que abre portas que nenhum homem pode fechar. Favor que traz promoção sem manipulação. Favor que concede aceitação sem compromisso. Favor que leva a influência para o avanço do reino. Que o teu favor esteja sobre seus planos, projetos e todos os seus intentos. Que aquilo que planejam seja alinhado com tua vontade e, portanto, estabelecido por ti. Que os projetos que empreendem sejam ungidos com tua graça e, portanto, bem-sucedidos. Que suas intenções sejam purificadas pelo teu Espírito e, portanto, realizadas para a tua glória. Oramos, ó Deus, para que o teu favor seja no dia a dia dessa família, não apenas em momentos especiais ou ocasiões significativas, mas na rotina diária, nas tarefas comuns nos momentos ordinários. Que experimentem tuas intervenções sobrenaturais na vida natural, que percebam tua presença nos detalhes pequenos, que sintam teu amor nas circunstâncias cotidianas. Senhor, nós somos agraciados, não por mérito próprio, não por obras que tenhamos feito, mas pela tua graça imerecida. Fomos aceitos no amado. Fomos justificados gratuitamente pela tua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E é desta posição de graça que operamos, é deste fundamento que edificamos, é desta fonte que bebemos. E que esta família receba, Senhor, do teu extraordinário poder, não um poder limitado pelas expectativas humanas ou pelas possibilidades naturais, mas poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, poder que cria do nada, poder que transforma o impossível em realidade. Que experimentem a superabundante grandeza do teu poder para conosco, os que cremos, e das tuas bênçãos, bênçãos que enriquecem e não trazem dor, bênçãos que perduração, para além das circunstâncias passageiras, bênçãos que não dependem da economia global, da estabilidade política ou da aceitação social, bênçãos que fluem diretamente do coração do Pai para seus filhos amados. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor venha romper na vida dessa pessoa quaisquer limitações e restrições colocadas por qualquer espírito maligno, pois vieste para desfazer as obras do diabo. Vieste para libertar os cativos,
para soltar os oprimidos, para proclamar liberdade aos presos. No nome poderoso de Jesus Cristo, que cadeias invisíveis sejam quebradas, que grilhões espirituais sejam rompidos, que prisões mentais sejam abertas. No nome de Jesus Cristo, que barreiras na família sejam quebradas pelo teu poder. Barreiras de comunicação que impedem intimidade. Barreiras de mágoa que obstruem perdão. Barreiras de orgulho que bloqueiam reconciliação. Barreiras de tradição que limitam crescimento. Pelo teu Espírito, que cada barreira seja derrubada, que cada muro seja demolido, que cada obstáculo seja removido. Amarro e expulso todos os espíritos malignos que possam estar nos arredores contra esta família ou lançando suas setas. Pois temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Na autoridade do nome que está acima de todo nome, ordeno que todo espírito de enfermidade, de opressão, de confusão, de divisão, de medo, de pobreza, de rejeição, de amargura se afaste agora desta família e não retorne. Pai, cobre com o teu precioso sangue este lar. Como o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, protegia as casas israelitas durante a Páscoa no Egito. Que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, seja aplicado espiritualmente sobre esta casa. Que seja um memorial eterno, uma barreira impenetrável, contra as forças das trevas, um testemunho da redenção completa. Abençoa muitíssimo e amplia os termos dessa casa. Como fizeste com Jabés que clamou: Ó Senhor, abençoa-me ricamente e amplia meus termos. Não apenas expansão física, de território, mas ampliação de influência, de responsabilidade, de ministério, de impacto. Que os limites da sua influência sejam estendidos para a glória de Deus. Que tua mão esteja sobre esta família, tua mão de direção que guia no caminho certo, tua mão de proteção que escuda do mal, tua mão de provisão que supre cada necessidade, tua mão de disciplina que corrige com amor, tua mão de cura que restaura o quebrantado, que sintam o toque tangível da tua mão em cada situação, e que o Senhor venha guardar a luz de todo o mal, não apenas do mal evidente e gritante, mas do mal sutil e disfarçado, do mal que se apresenta como bem, do mal que se veste de luz, do mal que seduz com promessas vazias. Guarda esta família com tua verdade, com tua sabedoria, com teu discernimento. Expulso, ó Deus, todo o mal de perto de nós. Como o vento forte dispersa a palha, que tua presença poderosa disperse toda a influência maligna. Como o fogo consome o restolho, que tua santidade consumidora purifique este ambiente. Como a luz dissipa as trevas, que tua glória manifesta expulse toda sombra de escuridão. E que o Senhor venha alargar o nosso território, não para a satisfação do ego ou para a acumulação egoísta, mas para maior impacto do reino, para a influência expandida para o bem, para a plataforma ampliada de testemunho. Que, como a videira que se estende sobre o muro, nossa influência ultrapasse limites naturais para tocar vidas inesperadas. Que vejamos conquistar, ó Deus, nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Não conquistas como o mundo entende, de força, dominação ou exploração, mas conquistas espirituais. Almas ganhas para o reino, corações transformados pela verdade, mentes renovadas pela palavra, vidas redimidas pela graça. Que sejamos conquistadores, não em nosso próprio nome ou força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Repreendemos e expulsamos todo espírito de inveja, de contrariedade, de negativismo, pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há perturbação e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que esta sabedoria do alto prevaleça nesta casa. E declaramos, Pai, que nesse ambiente está a tua paz, estão as tuas bênçãos. Declaramos não baseados em sentimentos flutuantes ou circunstâncias visíveis, mas na autoridade da tua palavra e na fidelidade do teu caráter. A paz de Cristo que excede todo entendimento, a paz que Ele deixou, não como o mundo a dá, a paz que guarda nossos corações e mentes.
Esta paz divina, sobrenatural, está neste ambiente agora. Meu Deus, também oramos para que o Senhor venha alargar o nosso coração. Que não sejamos estreitos em nossas afeições, limitados em nossa compaixão, restritos em nosso amor. Como o salmista que corria pelo caminho dos teus mandamentos, quando tu alargaste seu coração, que possamos experimentar esta expansão espiritual. Um coração ampliado para amar mais, para perdoar mais prontamente, para dar mais generosamente, para servir mais abnegadamente, para que possamos seguir no teu caminho, nos teus mandamentos, não apenas conhecendo-os intelectualmente, mas vivendo-os praticamente, não apenas memorizando-os superficialmente, mas internalizando-os profundamente. Que teus mandamentos não sejam percebidos como restrições pesadas, mas como expressões do teu amor, como diretrizes para nosso bem, como parâmetros para nossa proteção. Abrimos, ó Deus, a nossa vida para receber das tuas revelações, como vasos vazios apresentados ao oleiro, como telas em branco diante do artista, como instrumentos afinados nas mãos do músico. Em humildade e expectativa, abrimos nossa vida para revelações frescas da tua verdade, insights novos da tua palavra, compreensões mais profundas do teu caráter, para receber dos teus sonhos. Sonhos que orientam, que alertam, que encorajam, que direcionam. Como fizeste com José, com Daniel, com os magos que visitaram o menino Jesus. Que em nosso dormir, nosso subconsciente esteja aberto à tua voz. Que ao amanhecer, recordemos com clareza o que nos mostraste. Que durante o dia reflitamos sobre o significado e apliquemos a sabedoria recebida das tuas direções, pois tu prometeste: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não que sejamos deixados como órfãos para descobrir o caminho por tentativa e erro, mas somos guiados pelo Espírito Santo. Uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai nele. E da tua palavra profética, palavras em estação, palavras de edificação, exortação e consolação, palavras que não se originam na mente humana, mas que vêm do coração de Deus, palavras que trazem direção nos momentos de confusão, esperança nos tempos de desespero, clareza nas situações de incerteza. Que estejamos receptivos para ouvir, discernir e responder à palavra profética. Ó Deus, a nossa boca está dilatada sobre os nossos inimigos, não para arrogância carnal ou vanglória humana, mas para testemunho da tua fidelidade, para declaração da tua vitória, para proclamação do teu poder. Como Ana, que podia dizer: a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. É a tua salvação que celebramos, é o teu triunfo que anunciamos. Meu Deus, nós declaramos nesse momento que a tua mão, ó Deus, já está nos livrando, já está nos protegendo, em nome de Jesus. Não é algo que esperamos para um futuro distante ou incerto, mas uma realidade presente que agarramos pela fé. Como Daniel na cova dos leões, como os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, experimentamos tua libertação e proteção mesmo no meio das circunstâncias desafiadoras. Pai, nós recebemos da tua riqueza e da tua prosperidade, as riquezas da tua glória, os tesouros da tua graça, a abundância da tua provisão. Prosperidade que não se limita ao financeiro, mas que abrange o espiritual, o emocional, o relacional, o ministerial. Que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, assim como prospera a nossa alma. Eu declaro que esta família, este ambiente, está sendo abençoado pela tua presença. Que onde está a presença do Senhor, a liberdade. Onde está o Espírito de Deus, a vida. Onde está a glória divina, a transformação. Esta não é uma declaração vazia, baseada em desejo humano, mas uma proclamação confiante, baseada na promessa divina. Este lugar, esta família, está debaixo de uma unção de bênção por causa da presença manifesta de Deus. E neste momento, ó Deus, nós recebemos o socorro e o livramento do Senhor sobre a nossa vida. Socorro que vem no tempo oportuno.
livramento que se manifesta de maneira inesperada. Não confiamos em carros ou cavalos, em estratégias humanas ou recursos terrestres, mas no nome do Senhor nosso Deus. E deste nome, deste caráter imutável, desta fidelidade inquestionável, vem nosso socorro e livramento. Senhor, aumente mais e mais a nós e a nossa família. Aumento em sabedoria e estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Aumento em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aumento em fé, em amor, em esperança. Aumento não apenas em número ou tamanho, mas em qualidade, em profundidade, em maturidade. E que teu reino e governo cresçam nesta família, cresçam em nossas vidas. Que o reino de Deus, que não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, seja estabelecido e expandido. Que o governo que está sobre os ombros do Príncipe da Paz aumente sem fim. Que seu domínio se estenda a cada área da nossa vida, a cada relacionamento, a cada decisão, a cada pensamento. Meu Deus, que esta família venha crescer no conhecimento de Deus. Não um conhecimento meramente intelectual ou acadêmico, mas um conhecimento experiencial, íntimo, transformador. Como Paulo orou, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Te peço, abençoa, Senhor, e faz crescer todas as coisas que são do Senhor nesta casa. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os dons espirituais para a edificação do corpo. O caráter de Cristo sendo formado. A unidade na diversidade, a autenticidade na adoração, a fidelidade no discipulado. Que tudo que reflete tua natureza e avança teu reino cresça abundantemente nesta casa. Meu Deus, que o crescimento desta família, que o crescimento de cada pessoa que está orando em fervente oração nesse momento, seja um crescimento de Deus. Não um crescimento forçado por pressão externa, não um desenvolvimento artificial por manipulação humana, mas crescimento orgânico que vem de dentro para fora, que é iniciado e sustentado pelo próprio Deus. Como Paulo escreveu, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E que venhamos crescer no teu amor. Amor que é paciente e bondoso. Amor que não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Amor que não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor que nunca falha. Que este amor divino, sobrenatural, abnegado, cresça e se aprofunde em nós. Venhamos crescer na bondade. Bondade que é fruto do Espírito, não esforço da carne. Bondade que reflete o caráter de Deus, que é essencialmente bom. Bondade que se expressa em ações práticas, em palavras gentis, em atitudes compassivas. Que sejamos conhecidos não por crítica constante ou julgamento severo, mas por bondade consistente, que flui naturalmente de um coração transformado. Venhamos crescer na misericórdia. Misericórdia que recebemos abundantemente de Deus e, portanto, estendemos generosamente aos outros. Misericórdia que não mantém registro de erros, que não guarda ressentimentos, que não busca vingança. Misericórdia que vê além das falhas para o potencial, que enxerga através das ações para o coração, que contempla por trás da rebelião a dor. Que cresçamos nesta qualidade divina de misericórdia que se alegra contra o juízo. Aumenta, ó Deus, a nossa nobreza. Não uma nobreza de nascimento, título ou posição social, mas nobreza de caráter, de conduta, de propósito. Como os bereanos, que eram mais nobres que os de Tessalônica, examinando as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Que haja em nós uma dignidade espiritual, uma integridade inabalável, uma excelência de caráter que honra a ti e inspira os outros. E conforta todos da minha casa. Conforto nas aflições, nas perdas, nas decepções, nas lutas. Conforto que só tu podes dar, que alcança as profundezas da alma,
que restaura a esperança, que renova a força. Como o pai que corre ao encontro do filho pródigo, abraça-nos em nossos momentos de retorno. Como o pastor que carrega a ovelha perdida em seus ombros, sustenta-nos em nossos momentos de fraqueza. Meu Deus, que minha família esteja totalmente amparada pelo Senhor, amparada em tempos de crise, em estações de transição, em momentos de decisão, amparada quando os recursos são escassos, quando as forças estão debilitadas, quando o caminho está obscuro. Que experimentemos o amparo divino que nunca falha, que nunca se cansa, que nunca se afasta. Guarda-nos e protege-nos. Guarda nossos corações, nossas mentes, nossos relacionamentos, nossos ministérios. Protege-nos das estratégias do inimigo, das ciladas ocultas, das armadilhas sutis. Como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, ajunta-nos debaixo da tua proteção. Como uma cidade cercada de montes, cerca-nos com tua presença. Como uma fortaleza inexpugnável, sê tu nossa defesa inabalável. Meu Deus, que nós venhamos crescer na força, força interior que não depende de circunstâncias exteriores, força espiritual que permanece quando a força física declina, força de caráter que não se dobra sob pressão, força de convicção que não vacila frente à oposição, que, como está escrito, sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E que nossos inimigos sejam confundidos, não por vingança pessoal ou ressentimento humano, mas para a vindicação divina e avanço do reino. Que aqueles que se opõem à verdade, que resistem ao Evangelho, que perseguem os teus servos, sejam confrontados com a realidade irrefutável do teu poder e da tua presença. Como os magos do Egito que tiveram que reconhecer, este é o dedo de Deus. E neste momento, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendo completamente todo espírito de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazer, de oração contrária contra esta casa, contra esta família, pois o inimigo é o pai da mentira. Foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade. E suas obras, enganar, acusar, destruir, não tem lugar onde reina a verdade de Deus. No nome poderoso de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, repreendo estes espíritos e ordeno que se afastem. Meu Deus, tudo aquilo que se move nas trevas para tentar prejudicar, para tentar atrapalhar, nós oramos no bendito nome de Jesus Cristo para que caia por terra. Como Golias diante de Davi, como os muros de Jericó diante do povo de Deus, como Amã diante de Mordecai. Que cada estratégia das trevas, cada plano do inimigo, cada ataque espiritual seja frustrado, desfeito e transformado em testemunho da fidelidade de Deus. E que o Espírito Santo esteja nos dirigindo a cada dia. Não nossos próprios desejos, não pressões externas, não expectativas culturais, mas a orientação suave e firme do Espírito de Deus. Que sejamos sensíveis aos seus impulsos, atentos aos seus sussurros, obedientes às suas direções. Que o Espírito que habita em nós tenha liberdade total para nos guiar à medida que rendemos nossa vontade à sua. Também oramos, ó Deus, para que a tua palavra seja luz para o nosso caminho. Em um mundo de opiniões conflitantes, filosofias, contraditórias e verdades relativas, que tua palavra seja a autoridade final, a bússola confiável, o fundamento inabalável. Que não apenas a leiamos superficialmente ou a estudemos academicamente, mas a meditemos profundamente, a internalizemos completamente, a apliquemos praticamente, a vivamos autenticamente. Meu Deus, que os anos da vida de todos desta casa aumentem, mais e mais, não apenas em quantidade de dias, mas em qualidade de vida. Anos acrescentados aos dias e vida acrescentada aos anos. Como prometeste a Ezequias, que experimentem extensão de vida para cumprimento de propósito, que vivam plenamente, amem profundamente, sirvam abnegadamente durante todos os dias que lhes forem concedidos. E que a tua palavra cresça nesta família, que cresça em compreensão, em aplicação, em impacto transformador. Como a semente, na parábola que caiu em boa terra e produziu fruto,
alguns a 100, outros a 60 e outros a 30 por um. Que a tua palavra não retorne vazia, mas realize aquilo para que a enviaste. Que produza fruto duradouro na vida desta família. Abençoa-nos, ó Deus, com todo o crescimento que tu tens como promessa para esta família. Crescimento que às vezes vem através de desafios, crescimento que frequentemente requer poda. Crescimento que invariavelmente demanda tempo, mas crescimento que é sempre dirigido pelo teu Espírito, alimentado pela tua palavra, orientado para a tua glória. Meu Deus, que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Graça que nos salva, que nos sustenta, que nos transforma. Conhecimento não meramente intelectual, mas íntimo, experiencial, transformador. Que cada dia nos tornemos mais semelhantes a Cristo em pensamento, palavra e ação. Que sua vida seja manifestada cada vez mais plenamente em nossa vida. Seu caráter reproduzido cada vez mais claramente em nosso caráter. Que venhamos florescer como a palmeira e crescer como cedro no Líbano. A palmeira que permanece verde e frutífera mesmo no deserto, que dobra, mas não quebra diante das tempestades. O cedro que cresce forte e majestoso, cujas raízes se aprofundam, cujos galhos se estendem, cuja fragrância permanece mesmo após o corte. Que nosso crescimento espiritual reflita estas qualidades: resistência, adaptabilidade, força, permanência, impacto duradouro. E, meu Deus, que a fé desta família venha a crescer muitíssimo. Fé não como fórmula mágica ou pensamento positivo, mas como confiança inabalável no caráter e nas promessas de Deus. Fé que vê o invisível, que antecipa o futuro, que movimenta o sobrenatural. Fé que, como um grão de mostarda, começa pequena, mas cresce até se tornar uma árvore, onde as aves do céu fazem ninhos. Meu Deus, cremos que o Senhor está abrindo caminhos e rompendo com cada limitação e barreira do inimigo. Como fizeste para Israel no Mar Vermelho, como fizeste para o povo no Jordão, continuas fazendo hoje. Onde parece não haver saída, tu abres um caminho. Onde parece haver obstáculos intransponíveis, tu provides uma solução. Onde parece que estamos cercados, tu revelas uma estratégia divina. Tu és o Deus da conquista, e tu rompeste meus inimigos diante de mim. Como água que rompe uma represa, como rio que transborda suas margens, assim é a conquista do Senhor em nossa vida. Não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Não por estratégias humanas ou manipulações carnais, mas pela intervenção divina e sabedoria celestial. Meu Deus, os nossos ramos correm sobre o muro levantado pelos meus inimigos. Como José, cujos ramos se estendem sobre o muro, nossa influência ultrapassa as barreiras erguidas para nos conter. Como a videira que encontra fendas no muro e continua crescendo, nosso impacto não é limitado pelas restrições impostas sobre nós. O que foi planejado para nos conter torna-se plataforma para nossa expansão. E posso correr em uma tropa e saltar as muralhas, como está escrito nos Salmos 18. Não por capacidade natural ou habilidade adquirida, mas pela unção sobrenatural e capacitação divina. O que seria impossível em força humana torna-se possível pelo poder de Deus. Barreiras que deteriam outros não nos detêm, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Meu Deus, que a voz desta casa venha ressoar por toda a terra em nome de Jesus. Voz de testemunho, de louvor, de adoração, de proclamação. Voz que declara as verdades eternas, que professa a fé autêntica, que anuncia as boas novas. Que seja como trombeta clara, que soa distintamente, não como símbolo que retine sem propósito. Voz que reflete o coração de Deus e ressoa com sua mensagem para esta geração. E eu declaro, ó Deus, que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa família. Não um Deus distante que criou e abandonou, mas um Deus íntimo que se envolve em cada detalhe. Não um Deus genérico de uma religiosidade vaga, mas o Deus pessoal revelado em Jesus Cristo. Não um Deus limitado a uma esfera da vida, mas o Deus soberano sobre cada aspecto: trabalho, relacionamentos, finanças, saúde,
propósito. Cubra o Senhor a mim mesmo, cubra minha família e minhas posses com o sangue de Jesus. Sangue precioso, derramado na cruz, preço do resgate, base da nossa redenção. Sangue que fala melhor que o de Abel, que não clama por vingança, mas por misericórdia. Sangue que lava, que purifica, que santifica, que justifica. Que o sangue de Jesus seja aplicado espiritualmente como cobertura protetora, como selo de propriedade, como marca de pertencimento. Cubra, Senhor, esta casa completamente e as posses desta casa com o sangue de Jesus. Que não haja área desprotegida, canto desguarnecido, dimensão descuidada. Como o sangue nas ombreiras e vergas das portas em Israel no Egito, que o sangue do Cordeiro marque esta casa como propriedade de Deus, protegida de destruição, liberta de escravidão, destinada para a terra prometida. Que o fogo de Deus cerque e proteja nossas vidas de toda destruição. Fogo consumidor que devora o que não é de Deus. Fogo refinador que purifica o que permanece. Fogo transformador que converte cinzas em beleza. Como o carro de fogo e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, que uma muralha de fogo divino circunde esta família, estabelecendo um perímetro de proteção sobrenatural. Livra-nos, Pai, a nós e a todos os nossos. Libertação completa, não parcial. Libertação permanente, não temporária. Libertação que afeta não apenas circunstâncias externas, mas condições internas. Livra-nos do mal, do maligno, do mal moral, do mal natural. Como prometeste que, ao invocamos do aperto, nos responderias e nos colocarias em lugar largo. Que o anjo do Senhor acampe-se à volta desta família e venha protegê-los. Como escrito no Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não apenas visita ocasional, mas presença constante. Não apenas observação passiva, mas intervenção ativa. Que estes ministros celestiais, enviados para servir aos que hão de herdar a salvação, cumpram seu papel de proteção e provisão na vida desta família. Eu oro, Pai, para que a Tua glória seja a minha capa e proteja as minhas costas. Como escudeiro divino que guarda o ponto vulnerável, que Tua glória me proteja de ataques por trás, de traições inesperadas, de golpes não antecipados. Que esteja coberto não apenas à frente onde posso ver, mas também atrás onde estou exposto. Que Tua glória seja a minha defesa completa, minha proteção total. Senhor, sustenta-nos e seremos salvos. Sustento contínuo, não apenas em crises ocasionais. Sustento integral, espiritual, emocional, físico, material. Sustento que vem do próprio caráter de Deus, fiel, imutável, compassivo. E neste sustento divino encontramos salvação, não apenas para a eternidade futura, mas para a realidade presente. Salvação que é cura, libertação, restauração, transformação. E nós declaramos, ó Deus, eu declaro neste ambiente que o nome de Jesus é uma torre forte. Nome que está acima de todo nome. Nome diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nome que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Torre não construída por mãos humanas, não baseada em fundamentos terrenos, mas estabelecida pelo próprio Deus. Forte não pela espessura de suas paredes, mas pelo poder que representa. Corremos para este nome em momentos de necessidade. Buscamos refúgio neste nome em tempos de ataque. Eu declaro que Jesus é o Salvador desta casa, é o Senhor desta família. Não apenas Salvador histórico de eventos passados, mas Salvador presente de necessidades atuais. Não apenas Senhor em título ou teoria, mas Senhor na prática diária, nas decisões concretas, nos relacionamentos reais. Jesus, não apenas personagem de histórias religiosas, mas pessoa viva que interage, que transforma, que dirige esta família. Corremos para Jesus e estamos salvos. Não caminhamos casualmente ou nos aproximamos hesitantemente, mas corremos deliberadamente, urgentemente, confiantemente. E nesta corrida para Cristo encontramos não mera melhoria ou reforma parcial, mas salvação completa. Salvação do pecado e suas consequências,
salvação do eu e suas limitações, salvação do sistema mundial e suas corrupções. Senhor, Tu fazes esta casa habitar em segurança. Segurança que não depende de sistemas de alarme, de apólices de seguro, de contas bancárias substanciais. Segurança que vem da presença manifesta de Deus, da proteção angelical, da cobertura espiritual. Habitar, não visitar ocasionalmente ou experimentar momentaneamente, mas viver continuamente, permanecer consistentemente em um estado de segurança divina. Dá a segurança que tanto ansiamos, que só vem, Senhor, através de Ti. Pois a segurança humana é ilusória, a proteção terrena é temporária, as garantias mundanas são falíveis. Mas a segurança que vem de Ti é real, é eterna, é infalível. Como está escrito na Tua palavra, essa paz que excede todo o entendimento, que não pode ser explicada em termos humanos, que permanece mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Senhor, que venhas guardar a nossa vida, que venhas guardar o nosso coração, que venhas guardar a todos ao nosso redor. Guarda como sentinela vigilante, como pastor atento, como pai amoroso. Guarda nossa vida de perigos físicos, nosso coração de influências negativas, nossa mente de pensamentos destrutivos. E estende esta guarda àqueles ao nosso redor, família, amigos, colegas, vizinhos, que através do nosso testemunho e intercessão experimentem a proteção divina. Senhor, que venhamos habitar com segurança nessa terra. Terra que é frequentemente hostil à fé, cultura que muitas vezes se opõe aos valores do reino, sociedade que nem sempre acolhe os princípios divinos. Mas mesmo neste contexto, que habitemos com segurança, não isolados em bolhas religiosas, mas engajados, como sal e luz protegidos não da cultura, mas para a cultura. Guia-nos, ó Deus, com segurança e não temeremos. Guia como a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite guiava Israel no deserto. Guia com Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Guia com Teu Espírito, que nos conduz a toda a verdade. E nesta orientação divina, o temor se dissipa, a ansiedade se desfaz, a preocupação se dissolve. Também oramos, Pai, para que o Teu descanso esteja sobre nós. Descanso que não é meramente ausência de atividade, mas cessação de esforço próprio. Descanso que não é preguiça espiritual, mas confiança sobrenatural. Descanso que não nega os desafios, mas os enfrenta a partir de uma posição de paz. Que entremos e permaneçamos neste descanso sabático que resta para o povo de Deus. Que possamos dormir tranquilamente debaixo da Tua segurança e debaixo da Tua proteção. Sono físico que restaura o corpo, renova a mente, revigora o espírito. Sono não perturbado por preocupações, não interrompido por temores, não agitado por ansiedades. Como está escrito, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu declaro que essa família habita em segurança. Esta pessoa habita em segurança, e não haverá nada que venha espantá-la ou causar medo a ela, porque o Senhor está neste lugar. Como Jacó em Betel que exclamou, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Que a consciência da presença de Deus dissipe o medo, elimine a ansiedade, extirpe o pânico, pois o perfeito amor lança fora o medo, e não há amor mais perfeito que o do Pai Celestial. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos Teus olhos, parte mais sensível, mais preciosa, mais protegida. Guarda com atenção constante, com cuidado meticuloso, com proteção zelosa, como está escrito, guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das Tuas asas. E esconde-nos na sombra de Tuas asas. Como a galinha que protege seus pintinhos, como a águia que carrega seus filhotes, assim nos esconde debaixo de Tuas asas poderosas, não para nos isolar da realidade, mas para nos proteger em meio a ela, não para nos impedir de crescer, mas para nos fortalecer durante o processo. Escondidos, não para escapismo, mas para segurança. Cremos, ó Deus, no abrigo de Tuas asas
e na sombra de tuas asas, ó Deus, nós confiamos. Crença que não é mera opinião intelectual, mas convicção que orienta ações. Confiança que não é apenas sentimento temporário, mas atitude permanente. Na sombra das tuas asas, não expostos e vulneráveis, não desamparados e desprotegidos, mas escondidos e seguros, abrigados e protegidos. Que tu sejas o nosso abrigo da tempestade e da chuva. Abrigo não apenas metafórico, mas experiencial. Não apenas conceitual, mas prático. Tempestades da vida, crises, perdas, decepções, traições, chuvas, problemas persistentes, desafios contínuos, dificuldades recorrentes. Em cada situação, tu és nosso abrigo, não removendo necessariamente a tempestade, mas provendo proteção em meio a ela. Cobre a nossa cabeça no dia da batalha. Como o capacete protege a parte vital do guerreiro, cobre nossa mente, nossos pensamentos, nossas decisões. No dia da batalha, não se vier a batalha, mas quando vier, pois o conflito espiritual é inevitável para quem avança o reino. Cobre com tua verdade, que dissipa mentiras, com tua paz que acalma o tumulto, com tua clareza que dispersa confusão. Cobre-nos, ó Deus, com a sombra de tua mão. Mão forte que criou os céus e a terra, mão delicada que formou o ser humano, mão generosa que provê abundantemente, mão disciplinadora que corrige amorosamente. Sombra, não apenas no sentido de proteção do calor, mas no sentido hebraico de influência, presença, caráter. Que sejamos cobertos não apenas externamente para proteção, mas internamente para transformação. Cobre-nos com tuas penas, e que tu sejas a nossa proteção e refúgio, como as penas da águia que isolam do frio, que facilitam o voo, que permitem planar nas correntes de ar quente. Proteção não apenas para a sobrevivência, mas para a prosperidade. Refúgio não apenas para esconderijo, mas para a renovação. Que em ti encontremos não apenas segurança, mas também fortalecimento. Proteja-nos, ó Deus, e livra-nos. Proteção constante, não ocasional. Livramento específico, não genérico. Proteção que previne alguns problemas, livramento que resolve outros. Protege como pai vigilante, como pastor dedicado, como guardião fiel. Livra como resgatador poderoso, como libertador experiente, como salvador compassivo. Que a tua glória seja a minha proteção. Glória, manifestação tangível da tua presença, revelação visível do teu poder, expressão perceptível do teu caráter. Como a glória Shequina que guiava e protegia Israel, que tua glória seja nossa defesa, nossa segurança, nossa salvaguarda. Como está escrito, eu serei para ela um muro de fogo ao redor, e a glória no meio dela. Senhor, tu és o nosso escudo e o nosso refúgio, escudo que defende de ataques frontais, refúgio que abriga de assaltos contínuos, escudo para batalhas momentâneas, refúgio para guerras prolongadas, escudo que reflete ataques de volta ao inimigo, refúgio que proporciona descanso entre conflitos. Em ti encontramos defesa completa, proativa e reativa, temporária e permanente, física e espiritual. Confiamos em ti. Não em sistemas humanos que falham, não em estruturas terrenas que desmoronam, não em garantias temporais que expiram, mas em ti, imutável em caráter, infalível em palavra, incomparável em poder. Confiança que não é mero otimismo ou pensamento positivo, mas fé fundamentada no conhecimento do Deus revelado nas Escrituras e experimentado na vida. Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, eu declaro que este lugar está sendo agora tocado pela presença de Deus. Não é algo que acontecerá no futuro ou que esperamos que aconteça eventualmente, mas uma realidade presente, uma manifestação atual. A presença de Deus não como conceito teológico abstrato, mas como experiência tangível que altera a atmosfera, que transforma o ambiente, que impacta cada pessoa. Que as bênçãos de Deus estão sendo liberadas em grande medida sobre esse ambiente, como comportas celestiais que se abrem, como represas espirituais que transbordam,
como fontes divinas que jorram. Bênçãos não apenas em uma área, mas em todas as dimensões. Não apenas em pequena escala, mas em grande medida. Não apenas temporariamente, mas de forma duradoura. Que neste lugar haja paz, haja harmonia, haja cumplicidade, haja tranquilidade. Paz que excede todo entendimento, que permanece mesmo em circunstâncias turbulentas. Harmonia não como uniformidade forçada, mas como unidade na diversidade. Cumplicidade que cria intimidade genuína, confiança mútua, vulnerabilidade segura. Tranquilidade que não nega desafios, mas os enfrenta a partir de uma posição de serenidade interior. E que o Espírito Santo tenha toda a liberdade nessa casa. Liberdade para mover-se como quiser, para falar o que desejar, para agir como julgar. Melhor, não confinado a momentos específicos ou áreas designadas, mas presente e ativo em cada aspecto da vida familiar. Liberdade não para caos ou confusão, mas para a direção divina, para a manifestação sobrenatural, para a transformação profunda. Senhor, que o Senhor venha estar trabalhando, Senhor, organizando cada área da nossa vida, trabalhando não apenas ocasionalmente ou superficialmente, mas continuamente e profundamente. Organizando não por imposição externa, mas por transformação interna. Cada área, não apenas o espiritual ou religioso, mas o relacional, profissional, emocional, intelectual, físico. Nenhuma dimensão excluída da influência divina, nenhum aspecto isento da orientação do Espírito. No nome bendito de Jesus Cristo, é o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos. Nome que é chave para acesso ao Pai. Nome que dá autoridade à nossa oração. Nome que garante resposta ao nosso pedido. E agradecemos não apenas após ver as respostas, mas antes mesmo de percebê-las. Agradecimento não baseado em circunstâncias, visíveis, mas em caráter divino e imutável. Agradecimento que é expressão de fé, demonstração de confiança, declaração de certeza. Obrigado, Senhor, porque certamente o Senhor está nos abençoando. Gratidão específica, não genérica. Certeza inabalável, não esperança vacilante. Está nos abençoando. Tempo, presente, não apenas passado ou futuro. Bênção que é realidade atual, experiência contínua, processo em andamento. Como está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém e amém. Assim seja, assim será. Palavra de confirmação, de certeza, de conclusão. Amém que sela a oração, que afirma a fé, que declara o acordo e duplicado para ênfase, para completude, para finalidade. Amém e amém, não mera tradição religiosa ou fórmula litúrgica, mas expressão sincera de concordância com o que foi declarado e confiança no que será realizado. Que estas palavras proféticas e declarações de fé sejam ouvidas neste ambiente não apenas, uma vez mais continuamente, como água que gradualmente erode a pedra, como semente que lentamente germina no solo, como fermento que progressivamente permeia a massa, que estas palavras penetrem profundamente, transformem completamente, impactem permanentemente esta casa, esta vida, esta família. Deixe esta oração tocando, repetindo, enquanto você realiza suas atividades diárias, no volume que for confortável, mas que permita que as palavras sejam ouvidas, absorvidas, internalizadas. E à medida que estas declarações preenchem o ambiente físico, que também saturem o ambiente espiritual, criando uma atmosfera de fé, uma expectativa de intervenção divina, uma consciência da presença de Deus. E tenha certeza que enquanto esta oração permanecer, as bênçãos continuarão sendo liberadas, a proteção divina continuará sendo estendida, a presença de Deus continuará sendo manifestada. Não por poder mágico nas próprias palavras, mas pelo poder que há no nome de Jesus.